Saúdo a todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Vamos cantar um hino, vou fazer uma breve meditação da palavra de Deus. Amém? O Salvador meigo é Cristo Jesus, pois Ele minha alma salvou. Também meus pecados tomou sobre si na cruz quando me resgatou. Na rocha eterna firmado estou eu e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com suas mãos, velando-me com suas mãos. As bênçãos do céu desfrutando eu estou em Cristo, Filho de Deus. Alegre eu vivo e ando na luz, prossigo na senda do céu. Na rocha eterna firmado estou eu e tenho a salvação. Esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com suas mãos, velando-me com suas mãos. As cargas que eu tive, Jesus as tomou, agora liberto estou. A graça me basta que Cristo me deu, assim para o céu presto eu vou. Na rocha eterna firmado estou eu e tenho a salvação. Esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com suas mãos, velando-me com suas mãos. Findando a vida então ouvirei com os anjos e santos no céu. Em hinos de glória eu entoarei aquele que por mim morreu. Na rocha eterna firmado estou eu e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com suas mãos, velando-me com suas mãos. Amém. Vamos olhar para a palavra do Senhor. Pequena meditação rapidinho. Na primeira epístola universal do apóstolo Pedro, no capítulo 4. Uma palavra que me veio assim, de repentemente. Capítulo 4 da 1 Pedro, e o versículo 10 diz assim: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bom dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus lhe dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Uma palavra que o apóstolo Pedro traz aos irmãos. Ele está falando aqui para uma classe de irmãos que já sabe
discernir entre esquerda e direita, entre o bem e o mal, em outras palavras, para os presbíteros, para os anciãos da igreja. E para que eles pudessem administrar com graça e sabedoria, com mansidão, com respeito, com carinho, com amor, com gratidão a Deus por aquilo que alcançaram, aos outros a palavra de Deus. É engraçado que a Bíblia Sagrada, ela nos taxa, ela nos coloca em algumas posições bastante agradáveis diante de Deus, que às vezes nós ficamos até cria dentro de nós, há um perigo muito grande nisso aí, meus irmãos, de criar dentro de nós um espírito religioso. E é um problema, porque daí nós nos tornamos rebeldes e pensando que somente nós somos os santarrões, os crentes. E às vezes esquecemos que aqueles que estão lá embaixo no púlpito, ou aqueles que estão nos olhando, olham para nós com uma expectativa diferente de alcançar alguma coisa da parte de Deus. A Bíblia nos mostra e nos taxa muitas vezes como ovelhas do rebanho do Senhor. E muitas vezes nós, como ovelhas, nós temos que olhar para os outros como ovelhas também. Mas tem várias espécies, raças de ovelhas, das quais se distingue uma das outras. Mas o importante é que a ovelha é um dos animais mais sociais que existe. Ela não consegue sobreviver sozinha. Ela se apega a qualquer elemento vivo da face da terra. Se ela não está junto com a sua espécie, com o seu rebanho, ela se arrebanha com o ser humano. E eu já criei ovelhas, eu sei como elas são dengas, são dengosas. Se deixar elas entram lá na cozinha, no quarto, no banheiro, elas dominam a casa. Faz cocô, sai cocôzando a casa inteira. Então tem que colocar uma cerquinha, mas elas ficam ali na frente esperando um dengozinho, um tratinho, coçar na cabeça, depois libera, ela sai. Não vou falar das atitudes da ovelha, mas em outras palavras, elas são sensíveis ao trato, ao cuidado humano. Se ela não sentir ali, então ela vai se juntar a uma manada de porcos, a um rebanho de vacas, de cavalo, de qualquer outro animal. Mesmo com os cachorros, elas não querem estar só, se sentem indefesas. Em outras palavras, também Deus nos olha para nós e nos qualifica como vasos, como falou com o apóstolo Paulo. Vai, porque esse é para mim um vaso escolhido. Em Jeremias capítulo 18, Deus fala com Jeremias para descer à casa do oleiro e verificar as obras que o oleiro está fazendo com o barro nas suas mãos. E ele vê ali que o oleiro facilita um pouco e o vaso se quebra na mão do oleiro, mas ele não joga esse barro fora. Ele torna a pegar esse barro novamente, coloca sobre as rodas e trabalha com suas mãos habilidosas na parte interior do vaso e a parte exterior. E aí molda esse vaso e coloca no lugar determinado para secagem, para preparação para ir para o forno e depois para ser um vaso de honra. Assim como o barro, ele se quebrou-se nas mãos do oleiro, assim como o vaso é precioso nas mãos do oleiro, assim sois vós para mim, ó casa de Israel. Em outras palavras, Deus estava moldando o povo de Israel, como o oleiro molda o barro
nas suas mãos, fazendo dele um vaso. Assim Deus também molda cada ser que ele pega nas suas mãos para trabalhar. Ah, como é gostoso de apontar para um irmão ancião da igreja, ou um pastor, ou qualquer um servo. Ah, esse ali é um vaso. Esse ali é um vaso de bênção. Que honra, que glória, que maravilha, que bem-estar. Mas não sabe o processo pela qual ele passou nas mãos do oleiro celestial. Os momentos que muitas vezes ele sofreu a solidão, teve que parar ali na sombra, um pouquinho no sol, para curtir, para preparar o vaso, para depois ir para o forno. O coeficiente de temperatura ali no forno, na fornalha do Todo-Poderoso, para não trincar, não rachar, não partir, não espedaçar, não ficar a sua temperatura não se tornar um vaso quebradiço, um vaso mole. Afinal, o oleiro sabe como tratar com aquele vaso, para depois ser um vaso de honra. Glória a Deus. E assim, irmãos, nós somos colocados diante do Senhor. A Bíblia também nos fala que nós somos como servo fiel, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, no muito te colocarei. Entra para o gozo do seu Senhor. Ali fala que ele dá para um servo 10 talentos, outros 5, outro 1 talento. Aquele que recebeu 10 talentos, trabalhou com os 10 e ganhou mais 10. O outro que tinha 5 talentos, trabalhou com os 5 talentos, granjeou mais 5, entregou para o seu senhor. Mas aquele que ganhou um talento, eu sei que você é duro, você é rígido, você colhe onde você não planta, e até acusou o senhor da casa. Servo mau e negligente, você devia ter pegado primeiro e botar nas mãos do banqueiro para que houvesse um pouquinho de juros da minha... Porque você sabe que eu planto, que eu colho onde não planto. Lançai para fora esse servo mau e negligente. Ele foi rejeitado porque não valorizou aquilo que recebeu do seu Senhor. Esta é a verdade. Todos nós recebemos da parte de Deus algo para administrar. Eu já gravei alguma coisa esses dias atrás sobre obreiros. O que é ser um obreiro na casa do Senhor? O obreiro é aquele que está lá no porão do navio, quer dizer, o remador, aquele que está com o peso da obra de Deus, do barco, para levar para frente. Ele não trabalha sozinho, ele trabalha em equipe, ele ouve a voz do seu Senhor. Ele não sabe itinerário, mas confia naquele que está na condução do barco. O dever e a obrigação dele é trabalhar, estar com a mão no remo. Se um cansar, mas o outro permanece. É melhor em dois, porque tem melhor paga o seu trabalho. Se um cansa, outro atua. E aqui nós vemos agora, quando Pedro traz essa palavra para os irmãos, no capítulo 4, versículo 10, ele diz: cada um administre aos outros o dom, como recebeu, e como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Agora ele vai um pouquinho mais longe. Ele também fala aqui, administrador. Mas em outras palavras, fala sobre o mordomo. Se não me foge a mente, no capítulo 12 de Lucas, ali fala sobre o mordomo infiel, que o senhor da casa veio e pediu conta da sua mordomia, porque estava administrando mal os seus bens. Fala como um servo também, servo fiel, já falei, como foi Moisés em toda a sua casa. Mas o mordomo está numa posição melhor do que o servo. O mordomo, meus queridos irmãos, ele entrega aquilo que recebeu
para os servos. Um administrador, como diz o apóstolo Pedro aqui, ele vai um pouquinho mais longe. Se eu recebi do Senhor uma parte para a minha administrar, cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bom dispenseiros da multiforme graça de Deus. Administrar aquilo que está na dispensa do Todo-Poderoso. Eu posso dizer como disse Moisés, Senhor, eu sou mudo, sou pesado de língua, sou isso, sou aquilo. Deus disse, mas quem foi que fez a língua? Quem foi que fez os olhos? Quem foi que fez aquilo? Quem foi que fez aquele outro? Eu vou colocar no teu lado. Arão, eu falarei para ele, ele falará eu falarei para ti, e tu fala para ele, e ele fala para o povo. Então não tem desculpa. Para Jeremias, eu sou uma criança. Não diga, Jeremias, eu sou uma criança, porque desde o ventre materno eu te santifiquei, eu te chamei para ser atalaia sobre a casa de Israel, quer eles ouçam ou quer não os ouçam. Não ouvem. Então não tinha. Gideão também a mesma coisa. Senhor, como vai livrar o povo de Israel pelas minhas mãos? Eu sou mais pequeno da minha casa e a minha casa, a minha família pertence à menor tribo do povo de Israel. E vai nessa tua força, sacramente, hóstia. Mas eu não tenho força nenhuma. Mas vai porque eu estou contigo. Varão valoroso. Mas que varão valoroso? Mas Gideão saiu do jeito que estava recebendo de Deus. E Deus começou a dar as diretrizes para Gideão, para livrar o povo de Israel do meio do pecado, da idolatria, da vaidade. Começou derrubando os deuses lá da casa do seu pai, depois foi para a praça, e aí Deus foi com ele. Foi colocando ele à prova, mas foi dando para ele os dons de administrar segundo a multiforme graça de Deus. Assim fez com Jeremias, com Neemias. Neemias não tinha nada em mãos, mas se apresentou-se perante o rei, e o rei lhe concedeu graça, e chegou lá e escolheu os anciões da casa de Israel, e vamos edificar os muros. Ainda que vieram os Sanbalate, os Gesem, os Tobias da vida por aí, não vai dar certo, até uma raposa se passar correndo vai derrubar esse muro, porque estão fazendo de restolho, de migalhas, de restos. Grande, extensa obra, ele reuniu o povo. Mas Deus é conosco, para onde que vocês ouvirem o som da trombeta, para ali vos ajuntareis, pelejai por vós, para vossas casas, pelas vossas famílias. Não vamos cessar. E ia estabelecendo turnos e turnos, e não teve jeito, e conseguiu concluir a obra em 52 dias, pela misericórdia de Deus. Então aqui Paulo está dizendo que nós somos administradores, mas daquilo que nós recebemos, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. O que é a multiforme graça de Deus? Da maneira como Deus trabalha com esse ou com aquele, com aquele, com aquele. Paulo, Deus teve que deixar ele cego. Teve que furar a vista daquele menino rebelde. Outros, como ovelha rebelde, Deus precisa quebrar a perninha dele. Como diz a historinha, né? Quebrou a perninha da ovelha, aí trouxe a ovelha para junto dele, colocou uma talinha na patinha dele, na canelinha, engessou ali e ficou ali cuidando dele, passando a mão na cabecinha, colocando água, colocando a raçãozinha, e a ovelhinha no começo escondia a cara com medo de quebrar outra perna, mas depois ela já olhava assim de lado, aonde foi o meu pastor? E quando estava curado, ele tirou a tala, tirou os panos que estavam amarrados à talinha ali, e ela ficou ganjuda. Agora eu quero ficar, mas antes estava fugindo, mas a multiforme graça de Deus sabe como trabalhar comigo e contigo. Agora não podemos subir ao púlpito, irmão.
Não podemos acusar quando aquele passou pela aprovação, ou deu uma festa para o inimigo, o leão chega lá e domina ele. Não, não é assim. O apóstolo Pedro, ele passou pelo crivo do Todo-Poderoso. Ele soube que eram os altos e baixos. Tinha hora que ele estava dizendo: ó Senhor, manda fogo do céu para consumir esses lazarentos aí. Pegou a espada, já queria cortar a cabeça do servo, do sumo sacerdote. O cara se defendeu, pegou só a orelha. E Jesus lá, agora humildemente, pegou lá a orelhinha do caboclo, foi lá, colocou novamente um lado. Ele disse: Pedrito, Pedrito, quem fere com ferro será ferido, Pedrito. Eu tenho orado a ti, Pedro, porque o diabo tem te cirandado. A multiforme graça de Deus trabalhando na vida de Pedro. Pedro negou a Jesus: eu vou pescar, e levou mais a meia dúzia. Talvez você já se distanciou da casa do Senhor. Não levou ninguém, mas está ali que nem um Pedrão ali, escondido, fingindo ser crente, mas não perdeu. Mas agora, meus queridos irmãos, quando Pedro já está reunido com aquela turma lá, trabalhou, de repente de manhã cedinho, quem está na praia? Olha lá o que eu estou vendo lá. Jesus Nazareno, não é o próprio Jesus que eu estou vendo? Não, Pedro, é Jesus. E Pedro se jogou na água, porque tinha jogado até o seu terninho, a sua gravata, né, a sua túnica que tinha recebido de Jesus como escolhido de Deus, como ministro da palavra do Senhor, como um apóstolo do Senhor. Tinha tirado tudo, diz a Bíblia, estava nu, explicitamente, mas sem a sua roupagem espiritual. Se jogou-se no mar, disse: Senhor, se aparta de mim que eu sou um homem pecador. E quando chegaram na praia, o que Jesus tem lá na praia? Pãozinho e peixinho assado na brasa. Da onde foi Jesus? Foi buscar pão e peixe. Mas Jesus sabia como trabalhar a sua multiforme graça. Isso chama-se graça preciosa, não graça barata. Graça barata tem muita gente aí oferecendo para só ter a igreja cheia e faz um labarismo todo e uma festança, e até, se fosse possível, até atirar fogos, luzes, e é um show. Mas a multiforme graça de Deus, a graça preciosa, é através do precioso sangue de Jesus Cristo, do sacrifício expiatório na cruz do Calvário, é o perdão dos seus pecados, aquela graça preciosa que constrange o pecador a dobrar o joelho e dizer: Senhor Jesus, eu não sou digno de que entrei na minha casa, mas diga somente uma palavra e meu servo sarará. Essa é a graça preciosa de Jesus. É a graça quando ele sai em busca da ovelha perdida. É a graça quando a parábola da dracma acende as candeias e percorre toda a casa diligentemente até que acha a sua dracma perdida. Essa é a graça preciosa. Deus, meus queridos irmãos, através de Jesus Cristo, ele não nos despreza, mas muitas vezes nós o desprezamos, deixamos à mercê. Mas aqui o apóstolo Pedro nos traz essa palavra: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus lhe dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o poder, a honra e para todos sempre. Amém. Esse era o objetivo de Pedro, e esse deve ser o nosso objetivo. Dai-nos, Senhor, sensibilidade espiritual. Torna-nos, Senhor, os nossos ouvidos sensíveis, os nossos lábios, Senhor, a nossa mente, para tratar com aqueles que estão fracos na fé. Se Deus me escolheu como administrador, se Deus te escolheu como administrador ou como administradora, administre bem a graça preciosa de Deus na sua vida e depois reparte
para com os outros aquilo que recebesse. Jesus disse para os discípulos, dai vós de comer, mas como que nós não temos nada? Dai vós de comer, mas não temos nada, está a multidão aí, Jesus. Mas pensa para Jesus. Mas apresentaram para Jesus um menino que acreditou na graça preciosa do Salvador, 2 pães e 5 peixinhos ali, e distribui agora. Agora sim, vamos colocar em 100, 50, 50. Tem de sobra para todos, a graça preciosa é isso. Se eu não tenho, vou buscar na despensa do Todo-Poderoso, para poder entregar para ti, irmão, uma palavra de fé, de coragem, de ânimo, de sabedoria, de unção, de revelação, para que o nome do Senhor seja louvado e glorificado para todos sempre. Amém? Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus.